Durante toda a semana, nós estamos falando aqui da morte do jogador Daniel Correia Freitas. O caso ganhou tamanha repercussão pelos requintes de crueldade e também pelo motivo banal. Um estupro que não aconteceu. Uma tentativa de estupro que também pode não ter ocorrido. Todos os detalhes do que houve naquele quarto, na manhã do sábado, dia 27 de outubro, talvez ninguém nunca saiba de verdade. Infelizmente, o jogador de 24 anos não está mais aqui para dar a sua versão. Um rapaz com uma carreira brilhante pela frente, interrompida assim de forma bárbara. Hoje, quase 2 semanas depois do crime, nós vamos relembrar todos os detalhes do caso. É a linha do tempo do caso agora, na tela do Balanço Geral. Sexta-feira, 26 de outubro. Daniel segue para Curitiba para comemorar o aniversário da amiga Alana Brits. Fotos publicadas em uma rede social mostram parte da festa que aconteceu em uma casa noturna no bairro Batel. Daniel aparece em um vídeo. Ele só não sabia que aquelas seriam as suas últimas imagens com vida. Manhã de sábado, depois da festa de aniversário, Alana segue para casa com o pai, Edson Brites, a mãe, Cristiana Brites, e alguns amigos. Daniel vai junto. Testemunhas afirmam que o jogador não teria sido convidado e que pediu para ir junto. Estava saindo as 7 pessoas da balada, aguardando 2 Ubers, porque estávamos em 7, não caberia no Uber. No que estávamos entrando, eu, 2 meninas no primeiro Uber e viria mais uma pessoa para entrar, ele chegou. No que ele chegou do nada, ele perguntou para a menina: "Vocês vão para onde? Vão para a Lana?" A menina falou: "Vamos." Aí ele pegou e falou: "Então tá, então vou junto." São José dos Pinhais, 6 da manhã. A comemoração do aniversário da jovem continua na residência da família. A primeira pessoa a ir dormir é Cristiana. Depois, outras pessoas também se recolheram. Às 8 horas, Daniel começa a mandar mensagens para um amigo. Na conversa diz: "Vim para Curitiba, nível de uma mina que tem uma casa. Posso dormir aqui. Tem várias minas dormindo espalhadas." O amigo responde: "Como assim? As minas estão dormindo e você quer ir lá acordar elas?" Em seguida, Daniel responde que vai ter relações sexuais com a mãe da aniversariante e envia fotos deitado ao lado dela na cama. Depois disso, ele não responde mais. 10h30 da manhã, o corpo do jogador é encontrado pela polícia em um matagal. Ele estava com vários sinais de tortura, um corte profundo na cabeça e o órgão genital decepado. 28 de outubro, domingo, Daniel é identificado no Instituto Médico Legal e as investigações começam. A polícia tenta esclarecer o que ocorreu entre o começo da festa na casa de Alana até a morte de Daniel. Quinta-feira, 1º de novembro, Edson, Cristiana e Alana são presos suspeitos do crime. Em um vídeo divulgado pelo advogado de defesa da família, eles dão as primeiras versões sobre o que teria acontecido na casa no dia da comemoração. Edson teria se deparado com Daniel tentando estuprar sua esposa e, por isso, agredido o jogador. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada, pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. Alana confirma a versão do pai e diz que conhecia Daniel há pouco menos de 1 ano. Estávamos na área de festa e eu subi pro quarto para dormir com a minha amiga. Aí passou uns segundos, a gente começou a escutar umas gritarias. A gente desceu, a hora que a gente abriu a porta, ele estava em cima da minha mãe, tentando estuprar ela. Você teve algum relacionamento com esse rapaz? Nunca. Conhecia ele há quanto tempo? Há menos de 1 ano, mas eu nunca me envolvi com ele. Mas ela se contradiz depois que uma foto é divulgada. A imagem publicada pela própria Alana mostra a jovem com o jogador no aniversário dela do ano anterior. No dia 5 de novembro, ela e a mãe são ouvidas pela polícia. Alana começa afirmando que conhecia Daniel há cerca de 1 ano e 5 meses, em um relacionamento apenas de amizade. Alana diz que antes de Daniel chegar na residência, sua mãe Cristiana e uma amiga subiram na mesa para dançar e seu pai pede para ela colocar um short na mãe,
que estava de vestido. Alana conta que depois disso subiu para o quarto com uma amiga com a intenção de dormir, mas ouviu gritos. Alana vai ao quarto dos pais e vê Edson segurando o jogador pelo pescoço. Segundo ela, Daniel tentava falar algo, mas não conseguia. Cristiana diz que bebeu muito durante a festa e que ao ir para a residência lembrava apenas de ter comido um ovo e ido dormir. O quarto do casal Brites fica na parte inferior da residência. No relato, Cristiana afirma que Daniel teria entrado em seu quarto, possivelmente em um momento em que o marido teria saído para comprar bebida. Cristiana diz ter acordado assustada com o jogador em cima dela. Ela afirma que Daniel estava excitado e usando apenas cueca. Cristiana relata que nesse momento o marido arromba a porta e parte para cima de Daniel, segurando o jogador pelo pescoço. Cristiana diz que pedia para que Daniel não fosse agredido, mas ao invés disso, as agressões aumentaram. Daniel teria sido colocado inconsciente do lado de fora da residência e jogado no porta-malas do carro do marido. 7 de setembro, Edson Brites é ouvido e também muda alguns detalhes em relação ao que aconteceu. Para a polícia, ele diz que de fato entrou pela janela do quarto. Daniel estaria de camiseta e de cuecas, montado de joelhos sobre Cristiana. Edson diz ter pulado a janela e segurado Daniel pelo pescoço. Edson Brites afirma que 4 homens que estavam na casa foram perguntar o que estava acontecendo. A partir daí, as agressões começaram. O comerciante afirma que todos bateram em Daniel. Foram dados socos e cotoveladas. Depois, o jogador foi tirado da casa. Neste ponto, Edson afirma que Daniel já estava debilitado, já que tinha sofrido agressões pelo que fez. Fora de si, Edson contou aos investigadores que teve a ideia de pegar o carro e largar Daniel pelado na rua para que ele passasse vergonha e levasse um susto. O comerciante afirma que colocou Daniel no porta-malas e que saiu de carro com mais 3 agressores. A partir desse momento, Edson prefere se manter em silêncio. Diz que vai aguardar laudos do Instituto Médico Legal e da Criminalística. Edson não dá detalhes de como matou o jogador. 8 de novembro, David e Igor, 2 dos suspeitos de agredirem o jogador, se entregam à polícia. Eduardo, o terceiro, é preso em Foz do Iguaçu. Uma perícia complementar é feita no local onde o corpo de Daniel foi encontrado. Alana e Cristiana são transferidas para a penitenciária feminina em Piraquara e Edson transferido para a central de flagrantes.